Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, Pastor Miro Pires, Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje eu vim trazer uma mensagem de Deus, da parte de Deus para o teu coração, e agora compartilhar, né, essa mensagem que Deus entregou para minha família, para mim, para minha família, no dia 1º de janeiro, começo desse ano, 2025. Aproveitar também para já abençoar esse teu ano, abençoar a tua casa, o teu trabalho, a tua família, a tua saúde, em nome de Jesus, tá? Bom, durante a nossa oração, a gente fazendo oração antes da refeição, antes do almoço, no dia 1º de janeiro, Deus falou assim conosco, com a seguinte frase, sem colocar nada e sem tirar nada: eu nunca estou no meio dos rebeldes e revoltosos, somente no meio dos mansos e humildes de coração. Assim disse o Senhor, tá? Então eu resolvi trazer essa mensagem aqui, divagando um pouco sobre esse tema, né? Então eu fui estudar, fui buscar na palavra tudo aquilo que Deus fala a respeito de obediência, de rebeldia, de revolta e de mansidão, de humildade também, né? Então, a gente sabe que na palavra a obediência sempre precede a bênção. E eu quero usar um exemplo aqui que é um exemplo muito conhecido, né, no meio cristão, no meio evangélico, que é uma passagem que está lá em Números 16, lá no Antigo Testamento. Eu vou citar só aqui, e a gente vai falar um pouquinho dessa história. Vou citar aqui Números 16, 23 e 24, dois versículos, e fala assim: o Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então, nessa oportunidade, esses três camaradas aqui, né, liderados por Corá, que inclusive era primo de Moisés, eles se levantaram contra a autoridade de Moisés e de Arão, questionando que o Senhor, ele não falaria somente com Moisés, ele falaria com qualquer um, e que por que eles tinham que obedecer às ordens de Moisés e de Arão, que na verdade não eram ordens de Moisés e de Arão, né? Na verdade, era, eram as leis de Deus que estavam sendo transmitidas e passadas os mandamentos através daqueles dois homens, né? Arão como sacerdote e Moisés como o profeta do povo, né? Como o escolhido do Senhor para liderar aquele povo, para libertar aquele povo, primeiramente do Egito, e depois para liderar ele no deserto rumo à Terra Prometida. A gente sabe que Moisés não chegou, né, a entrar na Terra Prometida por alguns motivos lá, mas não é o fruto agora da nossa mensagem de hoje, tá? Então, o que que acontece? O que que eles fizeram, né? Eles levantaram o povo contra a liderança. Eles levantaram o povo contra esses homens e, e Deus acabou que disse que queria destruir o povo todo, né? Porque o povo é um povo cabeça dura, um povo desobediente, um povo revoltoso, um povo rebelde, por causa desses homens e por causa daqueles que se juntaram com eles. E Moisés e Arão intercederam por eles, pelo povo, né? Pediram misericórdia ao Senhor, e o Senhor ordenou que se afastassem apenas de Corá, Datã e Abirão, da tenda de Corá, né? Porque o Senhor acabou abrindo a terra, gerando um terremoto ali, engolindo eles vivos. A terra engoliu eles vivos e consumiu com fogo aqueles que estavam com o incensário aceso, clamando, né, e se revoltando contra o ungido do Senhor, os dois ungidos do Senhor, Moisés e Arão, tá? Então, aqui Deus é bem claro na mensagem que passou para nós, tá? Então, que essa mensagem ela seja uma mensagem que sirva de orientação, de direção para a gente nesse ano de 2025, porque o Senhor ele não faz parte de rebeldia, nem faz parte de revolta alguma, tá?
em Mateus 19, em 11, 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Então, um exemplo maior de todos, né? E o que caminha conosco todos os dias é o exemplo de Jesus. A gente tem o Espírito Santo para nos guiar, para nos moldar, para nos dizer o que é certo, o que é errado, para que a gente não se levante contra quem a gente não deve se levantar nunca, jamais. E aí a gente procure sempre estar fazendo a vontade de Deus em todas as oportunidades, porque a vontade de Deus, a palavra ela é muito clara quando diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, tá? Em 1 Samuel 15, 23, diz assim a palavra: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Era Saul, era Samuel falando, é, decretando aquilo que Deus tinha ordenado para Saul, tá? E em Romanos 13, 1 e 2 diz assim, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Tá? Então, aqui está muito claro dizendo que tudo que a gente tem hoje de autoridade aqui, seja a nível municipal, seja a nível estadual, seja a nível federal, por pior que seja, né, por pior que a gente veja muitas vezes atos absurdos e coisas que a gente não concorda, foram permitidos, instituídos por Deus, tá? Então a gente precisa sim estar debaixo dessas autoridades também, nos sujeitarmos a elas, e é somente o Senhor quem coloca e é o Senhor quem tira. Não cabe a nós fazermos justiças com as nossas próprias mãos, tá certo? Isso não é da vontade de Deus. Beleza? Ó, Provérbios 17:11 fala assim: o rebelde só procura fazer o mal, por isso um mensageiro cruel será enviado contra ele. Então, foi o que aconteceu, né, com Corá, Datã e Abiram. Beleza? Algo terrível aconteceu com eles por causa da rebeldia e da revolta. Em Hebreus 3,15 diz assim: como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Na rebelião que a gente acabou de citar, é o que ele está dizendo aqui, tá? Rebelião de Corá. Beleza? Então não devemos endurecer o nosso coração com a vontade de Deus, com a direção dele, porque sempre ele tem o melhor para nós, né? A vontade de Deus, ela não gera nenhum fardo sobre nós, ela não gera um peso, muito pelo contrário. É um alívio quando nós estamos vivendo no centro da vontade dele. Em Salmo 68,6 diz assim: Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só que os rebeldes habitam em terra estéril, terra seca, né? Terra improdutiva. Beleza? Então, tá dizendo assim, mesmo Deus é possível de fazer alguém sozinho morar em família e libertar os cativos, os presos, né, os oprimidos, e dar prosperidade a todos eles. Mas os rebeldes, eles realmente eles vão viver em terra seca, em terra árida, em terra estéril, tá? Sem produção, né, sem evolução. Isaías 65:2 também diz assim: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Então, Deus estava dizendo a respeito daquele povo, né, de Israel, que toda hora seguia a sua cabeça, seguia os seus próprios pensamentos, seguia os próprios desejos da sua carne, e não atentava aos mandamentos do Senhor, e nem à vontade dele, e não se preocupava em agradar a Deus, mas principalmente em agradar os homens, e muitas vezes nem isso, né? Às vezes realmente para se aproveitar do povo, se aproveitar das outras pessoas, fazer o mal
de uma forma assim muito intensa, tá? Iniquidade mesmo, pecado em cima de pecado, tá? Salmos 25:9 diz assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Isso é o Senhor, né? É o Senhor quem faz. Ele que guia aqueles que são humildes dentro da justiça e os mansos o seu caminho. Então a gente precisa ser manso e humilde conforme o Senhor nos ordena na sua palavra e nessa mensagem que ele nos passou nesse ano, começo, no primeiro dia do ano de 2025, tá? Então eu quero dividir isso com você. Dizem Números 12:3, 12:3, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então, se você quiser uma ideia de mansidão, você vai procurar entender a história de Moisés. Ele é um homem completamente manso, né? E ainda mais tudo que ele passou com aquele povo rebelde, de coração duro, obstinado em murmurar e reclamar contra o Senhor, em que nada estava bom, e que quando o Senhor fazia era glória a Deus, e no outro dia já se esquecia de tudo aquilo que Deus tinha feito, né? Assim continua sendo hoje, com muitas pessoas que acham que Deus ele é um saque, né, um central de atendimento ao cliente. E você só liga, só entra em contato quando está dando alguma coisa errada. Então, o Senhor, ele não é assim, meu querido, minha querida, né? Vamos ter relacionamento com o Senhor, com Ele, com o nosso Pai, sempre na alegria, na tristeza, na angústia, na fartura, na saúde, na doença, como a gente estiver, que a gente esteja nos relacionando com Ele sempre. Amém? Em Gênesis 4:6 e 7 diz assim: então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que está essa cara fechada? Estava dizendo, Deus estava falando com Caim, né? Tinha acabado de cometer aquela atrocidade contra o seu irmão Abel, matar Abel. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à sua porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine, tá? E não foi o que Caim fez, né? Mesmo tendo a repreensão do Senhor, ele não aceitou a repreensão de Deus e por isso ficou marcado, toda uma geração ficou marcada, tá? Tiago 4:6 diz, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Beleza? A importância aí da gente ter o nosso coração humilde, ter humildade na nossa vida. Em Mateus 5:5, Jesus disse, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E foi, na verdade, o que aconteceu, né, com aquele povo que estava no deserto. Poucos entraram na Terra Prometida, na verdade, somente Josué e Caleb, e os filhos deles, né, os filhos daquela geração, porque toda aquela geração, ela morreu no deserto, acabou não vendo a Terra Prometida, por causa da rebeldia, por causa da revolta, por causa da murmuração, da reclamação. Então, que a gente não seja assim, meu lindo, minha linda, meu querido, minha querida, nesse ano de 2025, e que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Eu sou o Pastor Miro, e se você gostou dessa mensagem, aproveita para estar seguindo a gente aí nas redes sociais e acompanhando o nosso ministério para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.